Olá pessoal, mais um UFO News no nosso canal e hoje tem material bem interessante para vocês. 3 matérias geralmente eu escolho. Uma pesquisa que está sendo feita no Reino Unido para saber qual seria a reação do público a um contato final com extraterrestres. O que será que aconteceria? Será que eles estão, na verdade, sondando para finalmente, entre agora, 2024, até 2025 no máximo, anunciarem vida extraterrestre? Pois é, outra notícia é a possibilidade de se ter encontrado vida entre os registros, né, que foram captados pela OSIRIS-REx no asteroide Bennu. E a última notícia é de Avi Loeb falando que os OVNI provavelmente viajam por dimensões ocultas. Alguma coisa, né, que também pode ser meio dentro da hipótese interdimensional que eu falo aqui. Então são 3 notícias muito interessantes mesmo para hoje, que eu acho que vocês vão gostar. Então vamos começar pela primeira, a partir de um artigo do The Debrief, né, o questionário, traduzindo, que é um site muito bom. Uma matéria feita pelo próprio editor-chefe e cofundador, né, do site, que é o Mika Hanks, chamado Como os Humanos Reagiriam ao Contato com Extraterrestres. Pesquisadores do Reino Unido buscam respostas em nova pesquisa. Aí ele diz, né, num artigo em inglês, que eu traduzi para poder analisar com vocês aqui, a questão de saber se os humanos estão sozinhos no universo e se um dia poderemos fazer contato com ETs tem atormentado filósofos e cientistas durante séculos. Os astrônomos continuam a vasculhar o cosmos em busca de sinais de bioassinaturas em atmosferas muito distantes que possam revelar o lar planetário de formas de vida simples ou possivelmente até tecnoassinaturas que indicaria uma civilização extraterrestre inteligente não muito diferente de nós. Então são essas 2 buscas. A bioassinatura pode ser fosfina, que nós vamos falar no próximo material sobre o asteroide Bennu. As tecnoassinaturas, por exemplo, indício de uma esfera de Dyson envolvendo uma estrela, por exemplo, entre outras coisas, né? Enquanto isso, alguns também especulam que sinais de extraterrestres, particularmente na forma de suas tecnologias, podem ser descobertos muito mais perto de casa do que a maioria jamais esperaria, e que talvez a busca por tecnoassinaturas de alienígenas, né, deva incluir estudos de asteroides próximos, por isso eu coloquei a matéria do Bennu depois, né, planetas, a Lua da Terra, e até mesmo avistamentos de fenômenos incomuns que ocorrem ocasionalmente em nossa própria atmosfera. Agora, um novo inquérito, né, conduzido por investigadores no Reino Unido, está pedindo respostas ao público sobre as atitudes das pessoas em relação à ideia de que os humanos poderão um dia contatar extraterrestres inteligentes, então não é só qualquer micróbiozinho de Marte, né? Ou mesmo a noção controversa de que alguma forma de contato já pode ter ocorrido. Opa, isso é muito interessante, talvez é porque eles estejam próximos de abrir o jogo. Quem sabe, é onde eu aposto mais. Quem é o autor dessa pesquisa? Esta figura aqui. A pesquisa é liderada pelo professor Michael Bolander, que é presidente de Direito Global e Política 7 da Durham Law School no Reino Unido, juntamente com o Dr. Andreas Anton, também pesquisador da Durham Law School, em cooperação com o Dr. John Elliott, Honorary Research bolsista da Escola de Ciência da Computação da Universidade de St. Andrews, e que tem como objetivo essa pesquisa deles, né, avaliar as atitudes dos participantes em relação à busca por inteligência extraterrestre. Né? 7. O que quer dizer com 7? Search for Extraterrestrial Intelligence. Isso é 7, S-E-T-I, essa expressão. Né? Bem como relatórios dos últimos anos envolvendo o que os militares dos Estados Unidos agora chamam de fenômenos anômalos não identificados, ou seja, os UAP, né? Ou que é tradicionalmente conhecido como OVNIs no Brasil, UFO, né, UFO em inglês e assim por diante. Então, bom, Bolander e a equipe esperam saber como os participantes reagiriam a tal evento de contato e quais seriam suas implicações sociais globais para a humanidade. Ok. Embora a ideia de contato com extraterrestres tenha sido há muito tempo uma área de foco tanto na ficção científica quanto na busca contínua dos astrônomos por sinais de vida inteligente em outras partes do universo, Bolander disse recentemente ao The Debrief que ele e seus colegas esperam
aprender mais sobre o lado humano da questão da vida alienígena, nomeadamente como as pessoas provavelmente reagiriam a tal fenômeno e, portanto, como os cientistas podem se preparar melhor para o que Bolander e seus colegas veem como a eventualidade de alguma forma de contato. Olhem pelas entrelinhas, gente. Talvez esteja mais próximo do que nós imaginemos. Vamos ver quando essa pesquisa sair o resultado, né? Tal evento provavelmente representaria um risco existencial para a humanidade, independentemente de o contato ser hostil ou pacífico, disse Bolander em um e-mail ao The Debrief. Nas palavras do ex-historiador-chefe da NASA, Stephen J. Dick, precisamos trabalhar em uma meta-lei unilateral para determinar por quais princípios a humanidade deve ser guiada no processo. Esse Bolander é especialista em legislação, ele é na área do direito, né? Por isso que ele fala isso. Muito interessante que talvez eles já estejam preocupados com essa questão, né? E essa busca por inteligência extraterrestre já talvez esteja no seu final. Só falta agora ser anunciada a humanidade. Será que é isso? Eu ainda aposto um pouco nisso, sim. Continuando o artigo, Bolander diz que a pesquisa visa coletar dados que vão desde perspectivas éticas e morais até perspectivas políticas, religiosas e até jurídicas de pessoas de todas as partes do mundo sobre questões relacionadas à perspectiva de contato com o extraterrestre. Então isso que ele está fazendo a gente já insere no campo da contatologia ou da filosofia do contato, como se chama, né? Primeiramente, as perguntas contidas na pesquisa terão como objetivo informar o que Bolander descreve como o próximo debate sobre os fundamentos de uma tal meta-lei globalmente aceita. Bem interessante, coisas que a gente só tinha na ficção científica até pouco tempo, né? Ele aborda ativamente o desequilíbrio geopolítico tradicional do debate 7, né, o de busca da inteligência extraterrestre, e o AP, os antigos OVNI, né? Disse ele ao The Debrief, onde as vozes do chamado sul global ou do hemisfério oriental da Terra não são ouvidas rotineiramente. Grande verdade, né? Ao contrário de muitas pesquisas anteriores que analisaram as atitudes ou crenças das pessoas em relação à possível existência de vida alienígena, Bolander e seus colegas também incorporaram o interesse recente em fenômenos anômalos não identificados, o AP, nas perguntas que fazem aos participantes. Embora ele observe que eles abordam o tópico de um ângulo ligeiramente diferente das questões padrão que envolvem se estamos sozinhos no universo. O aspecto UAP, o OVNI, né, é de natureza ligeiramente diferente, explica Bolander. Além de todas as controvérsias recentes sobre encobrimentos e conspirações, sobre recuperações de locais de acidentes ou engenharia reversa, bem como questões políticas e constitucionais do direito do público à divulgação versus segurança nacional ou mesmo global, os UFO, AP, OVNI, né, representam um fato consumado. Puxa, será? E como é que vai ser isso, gente? O que nós podemos dizer aqui? Será que vai ser uma busca em conhecimento ou uma coisa mais profunda do que isso, né? A revelação de que alguns avistamentos de OVNIs poderiam estar relacionados a extraterrestres, se alguma vez comprovados, significaria que a humanidade poderia em breve enfrentar um desenvolvimento inesperado de proporções históricas. Atualmente, o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, o AARO, né, AARO, do Pentágono, afirma que ainda não há evidências que sugiram quaisquer ligações, né, entre o AP e tecnologias fora do planeta. Mas, para Bolander e sua equipe, a questão por si só é digna de ser abordada pela perspectiva de um acadêmico. Faz sentido, concordo. Se alguns deles são de origem extraterrestre, então a humanidade está, para todos os efeitos, despreparada, disse Bolander ao The Debrief. Esse é especialmente o caso dada a aparente enorme diferença nas capacidades tecnológicas em alguns dos objetos observados, com certeza. Além disso, dados os recentes avanços na inteligência artificial, que registraram um aumento súbito nos últimos anos, muitos investigadores começaram a questionar se a inteligência de fora do planeta, caso fosse encontrada, seria necessariamente a vida biológica, tal como a conhecemos. Para Bolander, qualquer que seja a natureza ou a forma que qualquer potencial inteligência não humana possa assumir, a maior questão para a humanidade tem a ver com as suas intenções. No entanto, ainda existe a questão de como lidar com a inteligência por trás deles, biológica ou inteligência artificial, uma vez que se revelam, disse Bolander. Persistem questões de negociações e possivelmente de resposta armada, acrescentou. Os possíveis participantes podem encontrar a pesquisa de equipe, contato com inteligência extraterrestre
um estudo de percepções e reações projetadas entre as sociedades do mundo, disponível no site da Faculdade de Direito de Durham, na Universidade de Durham. Tá? E vamos aguardar, né, gente, para ver quando for lançada, né, o resultado disso, o que teremos pela frente. E aí, vamos já para a nossa segunda matéria, que tem a ver com o BNU. Uma matéria lá do Goddard Digital, lá no site da nasa.gov. Então esse site é direto da NASA, que eu traduzi para vocês, que diz o seguinte: surpreendente descoberta de fosfato na amostra de asteroide da OSIRIS-REx da NASA. Foi publicado agora em junho. Muito interessante. OSIRIS-REx é a missão bem conhecida, né, que trouxe desse asteroide Bennu material, né, que foi analisado. Bom, vamos para a matéria que é mais importante. As primeiras análises da amostra do asteroide Bennu, devolvida pela missão OSIRIS-REx da NASA, revelaram poeira rica em carbono, nitrogênio e compostos orgânicos, todos componentes essenciais para a vida como a conhecemos. Dominada por minerais argilosos, particularmente serpentina, a amostra reflete o tipo de rocha encontrada nas dorsais meso-oceânicas da Terra. Até faz sentido, né? Quantos asteroides ou meteoros devem ter caído ali, né? O fosfato de magnésio-sódio encontrado na amostra sugere que o asteroide poderia ter se separado de um antigo, pequeno e primitivo mundo oceânico. O fosfato foi uma surpresa para a equipe, porque o mineral não tinha sido detectado pela sonda OSIRIS-REx enquanto estava em Bennu. Pousou, vocês devem conhecer, né, esse fato aí. Embora um fosfato semelhante tenha sido encontrado na amostra do asteroide Ryugu, entregue pela missão Hayabusa 2 da JAXA, né, Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, em 2020, o fosfato de magnésio-sódio detectado na amostra do Bennu se destaca por sua pureza, ou seja, a falta de outros materiais incluídos no mineral, e o tamanho de seus grãos, sem precedentes em qualquer amostra de meteorito. Os cientistas aguardaram ansiosamente a oportunidade de escavar a amostra imaculada do asteroide Bennu de 4,3 onças, ou 121,6 gramas, coletada pela missão OSIRIS-REx, né? Que quer dizer OSIRIS-REx, Origens, Interpretação Espectral, Identificação de Recursos e Segurança, Regolith Explorer, né? Por isso que é OSIRIS-REx, né? Da NASA. Então, desde que foi entregue à Terra no último outono. Eles esperavam que o material guardasse segredos do passado do sistema solar e da química prebiótica que poderia ter levado à origem da vida na Terra. Uma análise inicial da amostra de Bennu, publicada em 26 de junho, né, desse ano, na revista Meteoritics and Planetary Science, demonstra que essa excitação era justificada. A equipe de análise de amostras da OSIRIS-REx descobriu que Bennu contém os ingredientes originais que formaram nosso sistema solar. A poeira do asteroide é rica em carbono e nitrogênio, bem como em compostos orgânicos, componentes essenciais para a vida, né? A amostra também tem fosfato de magnésio-sódio, que foi uma surpresa, né? A análise da amostra do Bennu revelou informações intrigantes sobre a composição do asteroide, né? Dominada por minerais argilosos, né, como a serpentina, né, essa amostra reflete um tipo de rocha que é bem comum nós encontrarmos nas dorsais meso-oceânicas, né, e onde o material do manto, a camada abaixo da crosta terrestre, encontra a água. Essa interação não resulta apenas na formação de argila, também dá origem a uma variedade de minerais, como carbonatos, óxidos de ferro e sulfetos de ferro. Mas a descoberta mais inesperada é a presença de fosfatos solúveis em água. Esses compostos são componentes da bioquímica de toda a vida conhecida na Terra. E aí vamos mostrar aqui uma foto que tem os materiais aí, né, e os seus tamanhos em milímetro, micron, do que foi analisado, que para eles então teria origem orgânica. Gente, dizer que tem origem orgânica não quer dizer que aquilo é uma vida específica, microbiana ou que seja, e que seja extraterrestre. O fato de ser composto orgânico significa que é composto que é minimamente necessário para que a vida se forme, só isso. Não é uma garantia de que ali tem uma vida extraterrestre.
Então nessa foto aí eu traduzi a legenda dela como está no artigo original e diz o seguinte lá. Uma pequena fração da amostra do asteroide Bennu, retornada pela missão OSIRIS-REx da NASA, mostrada em imagens de microscópio. O painel superior esquerdo mostra uma partícula escura do Bennu, com cerca de 1 milímetro de comprimento, com uma crosta externa de fosfato brilhante. Aí dá para vocês verem isso aí, né? Os outros 3 painéis mostram imagens ampliadas progressivamente de um fragmento da partícula que se separou ao longo de um veio brilhante contendo fosfato, capturado por um microscópio eletrônico de varredura. Interessante isso, é desse ano essa análise aí, gente. Muito, muito interessante mesmo. Pode ver que é o aumento da figura, né? Muito interessante mesmo. Bom, embora o fosfato semelhante tenha sido encontrado na amostra do asteroide Ryugu, né, que foi entregue pela missão Hayabusa 2 da JAXA, agência japonesa, em 2020, esse aqui, né, se destaca por ser muito puro, grãos grandes e tudo mais. Então essa descoberta de fosfatos de magnésio e sódio na amostra do Bennu levanta questões sobre os processos geoquímicos que concentram esses elementos e fornece pistas valiosas sobre as condições históricas de Bennu. A presença e o estado dos fosfatos, juntamente com outros elementos e compostos no Bennu, sugerem um passado aquoso para o asteroide, disse Dante Lauretta, o autor principal do artigo e investigador principal do OSIRIS-REx da Universidade do Arizona, em Tucson. Né? O Bennu potencialmente poderia ter feito parte de um mundo mais úmido, embora essa hipótese exija uma investigação mais aprofundada. O OSIRIS-REx nos deu exatamente o que esperávamos, uma amostra grande de asteroide intocado, rica em nitrogênio e carbono, de um mundo anteriormente úmido, disse Jason Working, coautor do artigo também e cientista do projeto OSIRIS-REx no Goddard Space da NASA. É interessante isso. Muito, muito legal mesmo. Vamos ver mais uma figurinha aqui. Aqui foi quando ele estava, né, pronto para pousar lá. Apesar de sua possível história de interação com a água, o Bennu continua a ser um asteroide quimicamente primitivo, com proporções elementares muito semelhantes às do Sol. A amostra que devolvemos é o maior reservatório de material de asteroide inalterado na Terra nesse momento, disse Lauretta. Essa composição oferece um vislumbre dos primórdios do nosso sistema solar há mais de 4,5 bilhões de anos. Essas rochas mantiveram seu estado original, não tendo derretido nem solidificado desde a sua criação, afirmando suas origens antigas. Né? A equipe confirmou que o asteroide é rico em carbono e nitrogênio. Esses elementos são cruciais para a compreensão dos ambientes onde os materiais do Bennu se originaram e dos processos químicos que transformaram elementos simples em moléculas complexas, potencialmente estabelecendo as bases para a vida na Terra e quem sabe em outros mundos também, né, gente? Essas descobertas sublinham a importância de recolher e estudar material de asteroides como o Bennu, especialmente material de baixa densidade, que normalmente queimaria ao entrar na atmosfera da Terra, disse Lauretta. Esse material contém a chave para desvendar os intrincados processos de formação do sistema solar e a química pré-biótica que poderia ter contribuído para o surgimento da vida na Terra. Dezenas de outros laboratórios nos Estados Unidos e em todo o mundo receberão porções dessa amostra do Bennu do Johnson Space Center da NASA em Houston nos próximos meses. E muitos outros artigos científicos descrevendo análises da amostra do Bennu são esperados, então, nos próximos anos a partir dessa análise aí que está sendo feita. As amostras do Bennu são rochas extraterrestres tentadoramente belas, disse Harold Connolly, o autor principal do artigo e cientista de amostras da missão OSIRIS-REx da Universidade de Rowan, em Glassboro, em Nova Jersey. Todas as semanas, a análise realizada pela equipe de análise de amostras da OSIRIS-REx fornece descobertas novas e, por vezes, surpreendentes que estão ajudando a colocar restrições importantes sobre a origem e evolução de planetas semelhantes à Terra. Lançada em 8 de setembro de 2016, a espaçonave OSIRIS-REx viajou até o asteroide próximo da Terra, Bennu, e coletou uma amostra de rochas e poeira da superfície. Isso foi noticiado largamente na imprensa na época. Né?
OSIRIS-REx, a primeira missão dos Estados Unidos a coletar uma amostra de asteroide, entregou a amostra à Terra em 24 de setembro de 2023. O Goddard Space Flight Center da NASA, em Greenbelt, Maryland, forneceu o gerenciamento geral da missão, engenharia de sistemas e segurança e garantia da missão para OSIRIS-REx. Dante Laureta, da Universidade do Arizona, em Tucson, é o investigador principal. A universidade lidera a equipe científica e o planejamento de observação científica e processamento de dados da missão. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né, no futuro com outras pesquisas nesse sentido, outras universidades analisando e o que sobra, né, para a gente nesse aspecto. Pois é, vamos aguardar. E aí, agora uma notícia um pouco mais interessante até nesse sentido, que vem desta pessoa aqui, Avi Loeb. Já falamos muito dele aqui no canal, né? Tem uma matéria que diz: UFOs, viagens através de dimensões ocultas, diz professor. Né? O Avi Loeb, gente, é um professor de Harvard, conhecido por seus esforços para provar que não estamos sozinhos. Ele afirmou recentemente que os UFOs estão viajando através de dimensões ocultas, como aquelas criadas por investigadores do acelerador de partículas, o CERN, né, CERN. O acelerador Large Hadron Collider, LHC, emite partículas quase à velocidade da luz para recriar as condições do Big Bang, com a esperança de descobrir dimensões ocultas que revelarão como o nosso universo se formou. Bom, falando num novo documentário, né, que está saindo aí, Loeb disse que civilizações alienígenas podem ter desenvolvido tecnologia de salto dimensional há milhares de milhões de anos, ou seja, até bilhões nesse caso. O físico também observou que os UFOs estão usando a tecnologia teórica da gravidade quântica para viajar através de dimensões enroladas que os humanos só podem detectar em aceleradores de partículas como esse aí, o CERN. Né? O cientista de Harvard disse no documentário The Paranormal UFO Connection, né, a conexão UFO paranormal, que se a tecnologia alienígena fosse capaz de chegar à nossa porta, ficaríamos impressionados porque representaria algo que não possuímos. Concordo com ele. Exatamente como um habitante de uma caverna que chega a uma cidade como Londres ou a Europa e vê todos os dispositivos tecnológicos de lá, disse Loeb, haverá um sentimento de admiração religiosa e não entenderíamos, especialmente se estivermos lidando com os efeitos da gravidade quântica sobre os quais temos alguma pista. Loeb disse que viajar através de dimensões extraespaciais significaria que a chance de colisões seria muito menor. Cientistas do CERN tentaram detectar 6 dimensões extraespaciais e procuraram partículas específicas como evidência de que tais dimensões existem. Então, se for assim, realmente é possível, né, que realmente eles viajem por essas dimensões ocultas, né, ou dimensões extra, ou entre dimensões. Aí a hipótese interdimensional dos UFO ela faz muito mais sentido ainda. Né? Aqui é uma representação do LHC, né, de um desses colisores de hadron aí, né, enormes que tem por aí pelo mundo. O LHC subterrâneo está localizado na fronteira da França e da Suíça e entrou em operação pela primeira vez em 10 de setembro de 2008. Em 2012, os cientistas o usaram para descobrir o tal Boson de Higgs, ou partícula de Deus, né, que é um nome mais midiático, né, que era uma peça que faltava no quebra-cabeça dos físicos na tentativa de entender como o universo funciona. A mecânica quântica foi descoberta há exatamente um século. E todas as tecnologias mais sofisticadas que empregamos atualmente, como a internet, a inteligência artificial e assim por diante, dependem da nossa compreensão da mecânica quântica, explicou Loeb. Mas o processo de aprendizagem está incompleto. Existem vários enigmas importantes na física moderna. Dentro da corrente principal da física teórica, nas últimas décadas, o paradigma predominante é que é possível unificar a mecânica quântica e a gravidade a menos que se trabalhe com dimensões extraespaciais. Vemos apenas 3 delas em nossa vida diária, mas a ideia é que as outras dimensões fiquem enroladas. E não podemos realmente detectar, a menos que disparemos partículas com energias excepcionalmente altas que vão sondar essas escalas minúsculas. É claro que se existem dimensões adicionais,
então a realidade com a qual estamos familiarizados se estende a elas. E então podemos imaginar a vida em mais de 3 dimensões espaciais. Será muito mais diversificado e interessante. Com certeza. No ano passado, né, e nós falamos muito aqui no canal, o Lobo partiu para Papua Nova Guiné numa expedição oceânica de US$ 1,5 milhão, né, para encontrar o que ele acredita pode ser uma peça de tecnologia alienígena de um objeto que caiu no ar em 2014. Sua expedição encontrou esférulas de metal no fundo do mar que Loeb afirma serem assinaturas tecnológicas de uma civilização alienígena. O astrônomo israelense, né, que na verdade ele é um israelense americano, e seu parceiro de pesquisa, Amir Siraj, concluíram em 2019 que um objeto de fora do nosso sistema solar havia atingido a Terra em 2014. O objeto da Papua Nova Guiné viajou em direção à Terra a mais de 48 km por segundo, uma velocidade tão alta que sugere que se originou fora do nosso sistema solar. Loeb também argumenta que os governos mundiais deveriam desviar os US$ 2 trilhões por ano, que ele afirma que são gastos em orçamentos militares, para a busca por vida alienígena. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, acho que esse dinheiro até seria melhor aplicado para acabar com a miséria no mundo. Se bem que a miséria no mundo não é falta de dinheiro, não é falta de alimento, é problema de distribuição, preconceito, elitismo e muitas outras coisas, né, no final da história. Mas tudo bem, mas gastar US$ 2 trilhões em questões militares realmente é um absurdo, né, gente? Então o Loeb ele tem sido muito corajoso, né, como com certeza a gente pode confirmar, né, desde que ele fez essa pesquisa aqui, como registra essa foto aqui das esférulas, né, e nisso eu vejo, assim, comparando ele com Carl Sagan e suas antigas afirmações sobre vida alienígena também, com o Loeb sendo um pouquinho mais corajoso. Talvez se o Sagan estivesse vivo, poderia ser que ele concordasse com o Wade Loeb em alguns aspectos. Qual foi o máximo que Carl Sagan afirmou? Carl Sagan disse que acreditava que existisse vida fora da Terra e que era possível a vida inteligente. Então ele imaginava talvez assim, fazendo um experimento mental, que a cada 1 milhão de anos, de repente, uma civilização alienígena avançada passou pela Terra. De repente, uma época que só tinha células, né, só trilobitas, daí os dinossauros, talvez no período humano não tenham passado ainda, segundo ele, e foram embora. Não viram nada muito interessante, foram embora. Podem ter ficado algum tempo pesquisando. Então, para o Carl Sagan, e pouca gente sabe disso, ele afirmou isso, né, na série Cosmos e no livro dele, que ele acreditava que a cada mais ou menos 1 milhão de anos uma civilização avançada visita ou passa pelo nosso planeta. Já é alguma coisa. Aí o Wade Loeb, né, além de acreditar que essas civilizações estão por aí, podem nos visitar também de tempos em tempos, começou a dar um pouquinho mais de atenção à questão dos UAP, né, dos OVNI e UFO, porque aí ele pensou o seguinte, não, se existem várias dimensões, multiverso, essa questão interdimensional que eu falo muito aqui, né, na playlist de ufologia, por que eles não podem viajar por esses meios? E aí a tecnologia deles é tão antiga, tão profunda, tão muito diferente do que nós podemos imaginar, que nós nem perceberíamos que eles estão bem na nossa cara. E aí aquele conceito que eu usei lá na primeira notícia de um contato final com esses seres se torna algo mais bizarro, né? Porque já estariam eles aqui há muito tempo. Nós estamos como que alguma coisa que está submersa num oceano em que esses seres vivem, alguma coisa nesse sentido, assim, eu poderia dizer. Faz algum sentido. E vamos ver, né? Nós estamos num período em que muita informação sobre esse assunto tem vindo, seja pelo Loeb, seja pelo Congresso americano, lá por causa dos denunciantes militares, como David Grush, outras pesquisas, as pesquisas como essa do asteroide Bennu e outras possibilidades de existência de vida no próprio sistema solar, descoberta de fosfina em Vênus, alguma possibilidade também em luas de Saturno ou de Júpiter, Marte mesmo, ainda que, né, pode se descobrir que teve vida em algum momento. Imagina se descobre um fóssil em Marte, seria bem interessante. Alguma coisa nesse sentido, ainda está tudo. Essas informações meio que parece que estão todas entrando num funil e dentro desse funil vai ter que sair alguma coisa. É exatamente como eu vejo, informações antigas que nunca foram muito claras para nós vão entrando num funil
E será que nós vamos receber tudo isso no final de uma vez só? Seria interessante, né? Eu acho que seria muito interessante ver isso dessa forma, né? Mas era isso que eu tinha para hoje, né? Para dar uma atualizada para vocês. Quem gostou demais dessa edição do UFO News, gente, curte, compartilha, se inscreve. Agradeço muito o apoio de vocês. Se puderem se tornar membros, também agradeço. Temos 3 faixas de contribuição para vocês poderem apoiar o trabalho do nosso canal. Podem fazer um valeu demais também, qualquer valor. E se quiserem fazer um Pix em qualquer valor, através da chave pixpaystack@gmail.com, agradeço imensamente o carinho, a atenção, a preferência, a confiança de vocês, pessoal. Quem quiser ficar ainda também atualizado, né, me seguindo nas redes sociais, meu Instagram, @paystack, o Threads Paystack, o TikTok, paulo.stack, o X, _Paystack, youtube.com/canal/paulostack, facebook.com/canal paulostack e paystack@gmail.com é meu e-mail para dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Fico totalmente à disposição de vocês. E era isso que eu tinha hoje, em mais uma edição, né, do UFO News. Daqui a pouco vamos ter mais coisas interessantes para contar, tem mais informações para saírem por aí, pelo que a gente sabe, lá por outubro, de repente. Não sei, vamos aguardar para ver o que vai acontecer por aí. Ok? Então era isso que eu tinha para vocês hoje e até o próximo UFO News, pessoal.